Evangelho de Tomé, Logia 8, Alimentação Espiritual. Interpretação do espiritualismo ecumênico universal. Ele disse: o homem é como um pescador sábio que joga sua rede no mar e a puxa cheia de pequenos peixes. No meio deles acha um peixe tão grande e bom que o pescador sábio devolve todos os pequenos peixes e escolhe o peixe grande sem remorsos. Quem tem ouvidos que ouça. O peixe. Jesus utiliza-se de mais um simbolismo para nos trazer o ensinamento. O peixe para os seres humanos é um alimento, e é nesse sentido que Jesus utiliza esta palavra neste ensinamento. Porém, Jesus não poderia estar falando de alimento material, pois, como já vimos, este evangelho é dirigido para espíritos e não para seres humanos. O alimento do espírito é o sentimento que ele utiliza para viver espiritualmente. Portanto, Jesus está orientando aos espíritos como devem se alimentar durante a sua vida na carne. O homem é como um pescador sábio que joga sua rede no mar e a puxa cheia de pequenos peixes. No meio deles, acha um peixe tão grande e bom. Jesus inicia o ensinamento explicando que existem dois tipos de alimentos para os espíritos: os pequenos e os grandes, que são bons. Apesar de não dito explicitamente, a afirmação de que o grande é bom nos leva a deduzir que o pequeno não é bom. Aplicando-se o sentido da palavra bom, podemos dizer que existem dois tipos de sentimentos que o espírito pode utilizar como alimentação: os que fazem bem e os que não fazem. Outro detalhe no ensinamento de Jesus diz respeito ao tamanho do peixe. Quando o ser humano alimenta-se de grande quantidade de alimentos, peixe grande, ele se satisfaz, sacia sua fome e não tem necessidade de se alimentar de mais nada. Destas duas explicações, podemos depreender que Jesus afirma que um dos peixes faz bem à saúde do espírito e o satisfaz completamente, enquanto que o outro não, pois exige que o espírito se alimente constantemente para se satisfazer. Que o pescador sábio devolve todos os pequenos peixes, escolhe o peixe grande sem remorsos. O peixe grande e bom que Jesus se refere é o amor. Este alimento espiritual faz bem à saúde do espírito e o satisfaz completamente, enquanto que o peixe pequeno representa os sentimentos negativos que se contrapõem ao amor universal. Este último alimento faz mal à saúde porque é contrário às leis de Deus. Quando um espírito nutre algum tipo de sentimento negativo, ele está infringindo a lei do amor, amar a Deus, a si e ao próximo, e com isso, atrapalhando a evolução de si mesmo e de outros espíritos. A alimentação espiritual se dá quando alguma percepção é alcançada pelos sentidos do corpo físico que o espírito ocupa. Quando estas percepções chegam até o espírito, ele faz a análise através do processo raciocínio. O primeiro passo para este processo é a escolha pelo espírito do sentimento com o qual irá analisar a percepção. Desta forma, se uma outra pessoa é percebida pelo espírito através da visão, ele escolherá um sentimento que se encontra dentro dele mesmo para iniciar um raciocínio sobre esta pessoa e a situação que ocorrerá com a presença dela. Sempre que o espírito escolhe um sentimento para embasar seu raciocínio, ele o envia ao universo através de um chakra situado no centro da testa, chamado chakra diretor. Quando isto ocorre, o espírito emite também uma onda eletromagnética, onda cerebral, que buscará no universo o mesmo sentimento que acabou de ser enviado. Este é o processo de alimentação do espírito.
A partir de sentimentos seus, internos, ele recebe outros iguais quando raciocina. Aquele que, depois de perceber outro espírito sentir raiva, enviará esta raiva ao universo e se nutrirá de mais raiva ainda. Se utilizar o sentimento de inveja, receberá mais inveja. Sempre retornará a ele uma quantidade maior do mesmo sentimento que emitiu. Como os sentimentos negativos não satisfazem ao espírito, é necessário que ele os sinta em maior quantidade para que possa sentir-se satisfeito. Peixe pequeno. Por isto, sempre o ser humano aumenta o sentimento negativo que tem por determinada pessoa ou coisa. O início geralmente é só uma mágoa. Como ela não satisfaz o espírito, ele passa para a ofensa, nutre mais a raiva e termina buscando o ódio para raciocinar. Quando nem isso mais o satisfaz, o espírito começa a escolher este sentimento para raciocinar sobre as pessoas e coisas ligadas à fonte original do sentimento. Sempre estará aumentando a intensidade e o raio de ação dos seus sentimentos, para que possa utilizá-los no raciocínio e assim buscar mais dele no universo. Com o amor, a situação é inversa. O espírito não necessita de estar sempre buscando este sentimento, pois ele o satisfaz e nutre. Peixe grande. Por isto, não precisa ficar inventando histórias, pensamentos sobre uma pessoa para poder amá-la. Ama sem motivos. O espírito que gasta os sentimentos negativos estará sempre achando alguma coisa da pessoa alvo do seu sentimento, para que possa prosseguir no raciocínio e assim continuar a alimentar-se de energia negativa. Aquele que tem amor dentro de si ama sem precisar raciocinar para isso. Não precisa buscar respostas onde, quando, porquê para amar outra pessoa. Quando o amor é verdadeiro, alegria, compaixão e igualdade, o espírito nunca encontrará erros. O amor satisfaz e não cria a dependência da alimentação constante para que exista. Os sentimentos negativos viciam e levam o espírito a estar pronto para reagir com eles a qualquer outra situação. Quando o espírito nutre o sentimento negativo por outro espírito, mesmo longe dele, utilizará este sentimento em outras situações. É o chamado mau humor. Isto acontece porque o espírito precisa daquele sentimento para se alimentar sempre. Quem ama reagirá sempre com amor em qualquer situação, pois estará bem alimentado e não precisará de outros sentimentos. Aquele que se alimenta de amor não possui verdades individuais, pois ama a tudo e a todos. Por isso Jesus afirma que o homem sábio deve abandonar estes sentimentos menores que não fazem bem e ficar apenas com o amor, que satisfaz e faz bem ao espírito. E afirma que ele fará isso sem remorsos, ou seja, sem sentir que houve perda para ele. Quem nutre sentimentos negativos precisa possuir as coisas para se satisfazer. E só quando detém a posse das coisas materiais, realiza-se. De nada adianta ao espírito aceitar as coisas sem utilizar-se do amor, pois esta forma de proceder gerará o remorso, que é um sentimento negativo. A resignação não permite que o espírito evolua. A evolução só acontecerá quando o espírito reagir com alegria, compaixão e igualdade a todos e a tudo, com o que se sentirá satisfeito. Quem tem ouvidos, que ouça. Esta é uma frase tradicional de Jesus. Ele conclama os espíritos a se abrirem para a visão espiritual das coisas, abandonando a visão material.
Todos os ensinamentos do Mestre encontram-se além das palavras escritas. Estão no significado do ensinamento alcançado através da sua análise. Este é o trabalho desta obra: transformar as palavras escritas nos ensinamentos necessários para que o espírito busque a sua evolução. Kardec disse que não devemos nos prender à letra fria que mata. Foi por procurar o sentido restrito dado pela língua de cada raça que os espíritos na carne se transformaram em seres humanos. Todos os enviados de Deus trouxeram a mesma informação, com uma linguagem adequada aos seus discípulos. Portanto, não devem ser analisadas ou estudadas separadamente, mas sim de forma conjunta, buscando-se a essência dos ensinamentos, que sempre será comum, dada a fonte única da qual provieram. Para analisarmos este tópico, utilizamos ensinamentos trazidos por Buda Gautama, por Jesus e por Allan Kardec. Se nos fixarmos apenas a um conjunto de informações, ficaremos presos à letra fria. Isto é ter ouvidos de ouvir e olhos de ver.